Bom dia pessoal, esse é o primeiro vídeo da sequência de vídeos sobre o Play Framework. Esses vídeos vão servir de revisão, ok? Então vocês podem utilizá-los à vontade. Em alguns momentos eu vou passar mais rápido, mas vocês podem parar o vídeo a hora que vocês quiserem para ver o código e por aí vai. Essa é a facilidade do vídeo estar gravado no YouTube. Então esse primeiro vídeo eu vou apresentar aqui como que a gente, o que a gente precisa para instalar o Play, como que a gente instala, como que a gente configura, como que a gente executa, cria uma página simples, eu mostro alguns erros, coisas que podem acontecer e como a gente configura ele nas variáveis ambientes do computador. Vou deixar ali embaixo todos os vídeos, eu sempre vou tentar deixar na descrição o tempo exato aonde está cada coisa, para que vocês possam navegar mais fácil pelo vídeo. Okay? Então, para a gente fazer, só lembrando, esse vídeo aqui estou regravando a primeira versão do vídeo, eu não gostei muito, algumas coisas meio que já mudaram, então eu estou regravando pelo menos esse primeiro vídeo. Tá? Então, para a gente instalar o Play, a gente vai precisar de uma JDK. Eu sugiro que vocês baixem a JDK 1.7, tá? Seria essa daqui. Vocês vêm aqui, aceitam e baixam a versão para o seu sistema operacional, tá? Não, aí depende do sistema operacional de vocês. Vocês baixam o JDK. Se já está com o Java funcionando tudinho, então provavelmente é porque já está instalado, ok? Provavelmente vocês já têm isso. Se você já tem o Eclipse funcionando, tudo em ordem, muito provavelmente você já tem a JDK. Aí depois disso, depois que está com ela instalada, você instala o Eclipse também, né, é importante. E finalmente o Play Framework, tá? Pesquisa lá por Play Framework. Se pesquisar por download, ele já não vai mais para a página correta. Então, a página correta que eu digo é essa aqui, ok? A gente vem onde tem Browse All Versions, tá? Não é para clicar aqui na caixa verde, nenhuma delas, tá? É aqui em Browse All Versions, porque a gente vai baixar uma versão mais antiga do Play. Temos todas essas aqui, onde tem essa 2 ponto alguma coisa, vocês ignoram, vai descendo até encontrar a versão 1.4 ou 1.5. O que eu pude perceber aqui de diferença entre essas duas versões, 1.4 e 1.5. A 1.4 vai funcionar com a JDK 7, vai funcionar com NetBeans e com Eclipse, ou seja, vai funcionar com tudo. A 1.5 vai funcionar com a JDK 8 e o Eclipse somente, não vai funcionar mais com o NetBeans, porque o NetBeans ele estava precisando, se eu não me engano, da JDK 1.7 para criar um projeto correto. Enfim, não estava dando certo para criar um projeto para o NetBeans. Então, acaba que essa versão 1.4.5 ela funciona com todos, ok? Então, eu sugiro que vocês baixem ela. Se vocês forem usar o JDK 1.8, eu já tenho o JDK 1.8 na minha máquina, então aí sim você deve usar a 1.5, tá? Mas no geral a 1.4 já serve. Por que a gente não baixa a 2.0? Porque o Play ele foi meio que refeito do zero nessa versão aqui, e a maior parte dele foi feita em Scala. A maior parte dele está voltado para Scala e por aí vai. Tá? Segundo eles vão melhorar isso e vão deixar o Java e o Scala equivalente nessas versões posteriores, mas eu vi também que muita coisa em Java mudou nessas versões. Então, a gente vai continuar usando essas versões daqui de baixo, 1.5 ou 1.4. Todo o código que eu mostrar daqui para frente vai funcionar nas duas versões, não tem problema. Então, sugiro que você baixe a versão que mais se adequa ao seu trabalho. Uma vez que você baixa, ele vai vir zipado, né? Ver esse arquivo zipado aqui, você vai lá e extrai tudo aonde você deseja, tá? Não precisa ser em um local específico, aonde você quiser você pode extrair o Play. Tá? Uma vez que a gente tem ele extraído aqui, tá todas as pastinhas dele aqui, tudo certinho.
a gente já pode começar a criar os projetos do Play. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa abrir o terminal do Windows aqui, o terminal do DOS, digamos. Para isso, eu clico aqui em cima, a maneira mais rápida, fácil que eu tenho, é clicar aqui em cima e digitar CMD. Tá? Ele vai abrir o terminal já na pasta que eu estou, na pasta do Play. Tá? Tenho que estar dentro da pasta do Play para poder abrir. Então, aqui eu vou executar o primeiro comando. Tá? Esses são poucos comandos que tem para serem executados aqui. É uma coisa que eu gostei. Tá? Então, poucos comandos. O primeiro seria o play new e o nome do projeto que você quer criar. Eu vou chamar de site aula. Tá? Então, esse comando aqui ele cria um projeto. É como se ele criasse um site. Okay? A gente pode ter vários sites, vários projetos dentro do Play. Cada um sobre alguma coisa diferente, é um site diferente. Aqui o que ele está perguntando, se eu desejo realmente criar com esse nome. Sim, eu quero criar com esse nome, você dá Enter. É para ele aparecer isso aqui, ok? Pronto, a gente precisa de dar Enter. E no final ele diz aqui, ok, aplicação criada e não deu nenhum erro. Observe aqui que é para aparecer desse jeito, não é para ter dado nenhum erro. Fez isso aqui, ele já criou uma pasta aqui atrás, ó, com o projeto. Essa pasta tem algumas coisas, só tem o padrão, tá? E aí eu ainda não posso incluir essa pasta lá no Eclipse, tá? Deixa eu só abrir para vocês aqui. Vou abrir o Eclipse e vou tentar importar esse projeto. Vou mostrar aqui rapidamente como é que eu faria, tá? General Instance. Quando eu for tentar abrir esse projeto, eu não vou conseguir. Veja bem, vou selecionar aqui site aula e não vai aparecer nada. Por que não apareceu nada? Porque eu ainda não rodei o Eclipsify. Então é um segundo comando. Eu tenho que dizer em qual IDE que eu vou utilizar. Então eu vou dizer aqui play Eclipsify site aula. Então esse comando vai preparar esse projeto para ser aberto no Eclipse. Se a gente não quisesse o Eclipse, quisesse o NetBeans, seria NetBeansify site aula, ok? Tem um vídeo específico só para o NetBeans. A maioria das minhas aulas eu faço todo no Eclipse, ok? O vídeo 3, se eu não me engano, é para o NetBeans. Aí tem lá explicando como é que a gente faz tudo para o NetBeans. Então pronto, rodei o Play Eclipsify. É para ele dizer isso aqui novamente, tá? Se vocês checarem lá na pasta agora, tem alguns arquivos a mais, arquivos do Eclipse, e aí eu estou apto a importar ele no meu na minha IDE do Eclipse, ok? Posso clicar com o botão direito aqui e vir import, ou vir aqui em File, Import, ok? Qual é a opção aqui? É o General. Dentro de General, a segunda opção aqui, projetos já existentes. Next. Aqui em cima eu venho em Browse e eu procuro aonde está o meu projeto. Primeira coisa, não é para adicionar a pasta do Play inteira, tá? Não é para vir aqui. É para você entrar dentro dela e escolher o seu projeto, o projeto que você acabou de criar, o site aula. Seleciono, ele vai aparecer dessa forma aqui, marcado, e eu posso dar o Finish. Tá? Se por algum motivo você estiver importando um projeto que tem o mesmo nome, ele não vai deixar. Vou mostrar aqui novamente. Vou importar, projeto já existente, vou em Browse e vou tentar importar um projeto com o mesmo nome, que é esse mesmo site aula. Vou tentar importar ele de novo. Se eu selecionar aqui, ó, ele não vai deixar. Não deixa eu marcar, e aqui em cima diz que esse projeto não pode ser incluído porque já existe, né? Então eu não posso incluir um projeto que já existe com esse nome. Eu sempre estou mostrando os erros para tentar fazer com que vocês consigam solucioná-los sozinhos. Então, eu vou abrir aqui o projeto só para ver como é que está estruturado. Tem um detalhe aqui. Eu cortei o vídeo porque às vezes isso aqui acontece. Normalmente na primeira vez que você vai usar o Eclipse com o Play, normalmente acontece isso aqui. Fica um monte de arquivo aqui, ó, dessa forma, tá?
Às vezes isso acontece, e como é que a gente corrige isso? Simples, tá? É só vir aqui em cima, Open Perspective, e você escolhe Java, ok? Então se você por acaso aparecer um monte de arquivo aqui do lado, você vem aqui, escolhe Java, Open, e aí ele vai deixar os seus arquivos dessa forma aqui, tudo organizado dentro das pastas certinho, ok? Eu fiz esse corte porque eu lembrei agora desse problema que às vezes acontece. Então pronto, tá aqui minhas pastas, é para estar desse jeito. A app com controllers, model e view. Aqui onde vai estar a maioria do seu código, tá? O código Java seu todinho vai estar aqui dentro. E o código JavaScript, CSS, imagens vai estar aqui dentro de public. Então é aqui onde vai estar o seu código. Atualmente esse projeto aqui já está apto a rodar, né, a ser executado, e lá no navegador a gente conseguir ver alguma coisa. Como é que a gente faz isso? Estando no Eclipse, eu tenho essa pastinha aqui, ó, Eclipse, e eu posso executar esse aqui do meio, tá? Tem 3 arquivos aqui, você ignora. Esse que tiver JPDA você pode ignorar, esse que tiver teste pode ignorar também, tá? Você sempre vai executar esse aqui do meio, por enquanto sempre vai ser esse. Então, como é que eu executo? Botão direito, Run e Site Aula. Ele vai abrir essa janelinha, vai dizer que está ouvindo na porta HTTP 9000. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso ir lá no navegador, digitar localhost 9000. Tá? Pronto. Isso aqui já é o Play rodando na sua máquina. Tá? É uma mensagem de boas-vindas dele, uma mensagem padrão dele executando na sua máquina. Tá? Sempre que é localhost, quer dizer que é na sua máquina que está executando. Está funcionando aqui, mas eu quero criar uma página minha. Tá? Vamos criar a nossa página com um oi na tela. Tá? Como é que a gente faria isso? Não vou entrar em detalhes de explicar a estrutura MVC nesse vídeo. Tá? Até porque vocês podem encontrar isso em vários locais e eu já expliquei em sala. Tá? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui app. Então vou fazer isso sem explicar o MVC. Vou apenas dizer o que você precisa. Vou precisar de um controle e de uma view. Tá? O controle é em Java, a view é o HTML. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou abrir a pastinha de controles. E eu sempre vou me basear nos arquivos que já existem, tá? Eu vou olhar esse application aqui, vocês vão ver. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, uma nova classe Java, chamada usuários, tá? Sempre tentem criar um padrão, tá? O meu padrão é o controle no plural e os models no singular. Por que isso? Porque futuramente eu vou criar um model chamado usuário. Então, por isso que eu estou criando aqui com usuários. E só lembrando, toda classe é com a primeira letra maiúscula. Tá? Então, está aqui, classe usuários. E vamos agora se espelhar na classe application. Tá? Vou abrir ela aqui, a application, veja como é que ela é. Tem um método aqui dentro e ela está estendendo o controller. Tá? Então, a gente tem que fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou extends controller. Controle é uma classe, então C maiúsculo aí. Depois que eu digito isso, eu venho aqui e venho para importar o controller. Uma vez que eu tenho ele importado, eu tenho que construir um método. O que seria esse método? Tá? Ele faz parte do endereço da página, da URL. Como assim? Digamos que eu queira criar uma página em http isso aqui não precisa digitar, tá? Só para demonstrar. http localhost, que é o que eu mostrei agora há pouco, né? /usuários. Esse usuários aqui, por que usuários? Por causa do nome do controle, tá? Então, usuários /form. Eu quero que o meu endereço esteja dessa forma, tá? Form, porque eu vou criar um formulário. Então, como é que eu faria isso? Eu tenho que criar então aqui um método chamado form. Public static void form. Sempre será public static void. Esse void aqui você pode até mudar, pode ser int, se você precisar retornar alguma coisa, mas normalmente a gente faz ele public static void, ok?
o public static é obrigatório. E o form é justamente porque eu quero que a página se chame form. Então, sempre que eu quiser acessar essa página, eu vou ter que digitar localhost 9000 usuários, form, usuários do controle, form do método. Aqui no método, eu vou colocar igual está lá no application. Vou botar só o render. Opa, não tem isso. Render. Veja aqui no application, o application, como é que está o endereço dele? Localhost 9000. Opa, 9000. Application /index. É assim que está o endereço dele, ok? Se eu digitar isso aqui lá no navegador, ele vem justamente para essa página aqui, ok? Que é essa página, essa mesma página. Voltando lá para o controle, vou fechar o application aqui, não vou salvar ele, pronto, tá aqui o meu usuários, ficou dessa forma. Agora eu vou tentar executar isso aqui lá no navegador para a gente ver o erro que vai acontecer, tá? Tá certo, tá tudo certo aqui no controle, mas está faltando a view, tá? Então quando eu tento acessar esse endereço, usuários /form, ele vai me dar essa tela vermelha, tá? Isso quer dizer que tá aqui o erro. O template usuários /form não existe, ó, não existe. E realmente não existe porque eu não criei, tá? Template, sempre que vocês verem, template é view, tá? Significa que é view. E ele ainda diz aqui, ó, na linha 9, o render, justamente no render. Então, sempre que erro no render, normalmente é porque a view não foi criada. Você esqueceu de criar ela ou criou com o nome errado. Outro erro que pode acontecer é se eu digitar o endereço errado aqui em cima. Se eu digitar tanto o endereço aqui ou aqui errado, por exemplo, eu digitei forms e ele deu essa tela amarela, usuários forms não encontrado. Então, isso quer dizer que você digitou o erro aqui em cima. Isso quer dizer que você digitou aqui em cima errado, né? Então você vai lá e corrige. Você olha como é que está o nome do seu método e o nome do seu controle e corrige, tá? Plural, tudo aqui faz diferença. A única coisa que não faz diferença é a letra maiúscula. Lá não precisa estar com letra maiúscula. Então agora a gente vai criar a view. Vamos abrir aqui as views, tá? Você vê que já tem uma application, errors e main. Eu vou chegar a explicar a main aqui, tá? Note que tem um application. Por que application? Por causa do nome do controle aqui. Então eu vou ser obrigado, eu tenho que criar as minhas views, views de usuários dentro de uma pasta chamada usuários. Por quê? Porque a pasta tem que ter exatamente o nome do controle, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta chamada usuários. Por que usuários? Por causa do nome do controle. Então esse controle usuários vai utilizar as views que estão dentro da pasta usuários. Eu posso ter vários controllers e cada controle vai ser responsável por uma pasta, ok? Então, no caso aqui eu tenho um controle responsável só pelos usuários. Futuramente eu vou ter um controller responsável por clientes, um controle responsável por veículos e por aí vai. Cada assunto novo eu crio um controle diferente, para não ficar tudo em um só e esse controle ficar muito grande. Então, por isso que eu vou ter que ter uma pasta com o nome do meu controller. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo HTML. No Eclipse eu não tenho a opção HTML aqui, tá? Então eu venho aqui em File. E esse arquivo HTML tem que ter o mesmo nome do método. O método se chama form. Então eu vou digitar aqui form.html. Tá? Isso aqui já é o meu arquivo HTML e eu vou colocar um oi aqui dentro. Ok? Basicamente é só isso. O nome da pasta tem que ser o nome do controle e o nome do arquivo tem que ser o nome do método. Então, se eu executar isso do jeito que está lá, ele já vai me dar esse oi na tela. Ok? Basicamente é só isso. Basta criar o controle
o controle vai servir aqui para criar o endereço lá na URL, vai criar a URL, o controle vai servir para isso, e vai chamar o render, que vai chamar a view, né? A view, a gente exibe o que a gente quiser exibir, né? Vou botar um oi aqui, por exemplo. Eu vou botar aqui, vou trocar esse oi por um formulário simples aqui de e-mail, input, e com um BR aqui, só para vocês verem o próximo passo, e-mail e senha, digamos. Type, pronto, type password. Se eu executar lá, ó, tá lá, e-mail e senha. Tá? Então, tudo que eu quiser exibir aqui, eu coloco na view. Todo o HTML vai estar dentro da view. Só que tem um detalhe. Se eu vim aqui e vim com o botão para ver o código-fonte da página, a gente vai observar aqui que não tem nada de HTML, body, não tem aquelas tags que são importantes para o HTML. Né? Então veja que no meu arquivo HTML eu não coloquei HTML, head, body, eu não incluí nenhum arquivo CSS, nenhum arquivo JavaScript. Então, como é que eu faria para incluir esses arquivos? Para isso, o Play tem um sistema de template, tá? Ele vai utilizar o arquivo main para fazer isso. No arquivo main, se vocês abrirem, quando ele abrir, primeira vez ele vai dar esse erro. Você vem aqui em Set Encoding, Order e escolhe o TF8. Dá OK, yes. Você vai observar que o arquivo main tem esse restante desse código. Tem o HTML, o head e o body. O que é que ele faz? Ele pega o meu form, ele pega todo esse conteúdo que está aqui dentro e coloca dentro de do layout. Ele faz isso, tá? Como assim? E como que a gente consegue fazer isso, tá? Para a gente fazer isso, para a gente botar isso para funcionar, atualmente não está funcionando. Veja que ele não fez, tá? Não fez. Então, para a gente fazer isso funcionar, nós temos que adicionar umas linhas de comandos. Onde a gente encontra essas linhas? Aqui em Application, a pasta que já vem junto com o projeto, já vem criado com o projeto, tem um index lá dentro. A gente abre ele, a gente vai ver que tem 3 linhas. Essas 2 primeiras são as linhas importantes. Essa terceira linha é responsável por criar essa mensagem de texto aqui. Essa página todinha que ela cria. Tá? Então, essa terceira linha não é importante. A gente vai copiar essas 2 primeiras linhas para o nosso arquivo form. Okay? Então, vou colocar ela lá em cima. O que ela diz? Que está estendendo o arquivo main.html. Okay? Está estendendo o arquivo main.html. E eu estou dizendo qual vai ser o título da página. O título da página vai ser formulário. Tá? Quando a gente faz isso, só de fazer isso aqui, a gente já pode notar uma diferença lá na página. Tá? Se eu atualizar, aqui em cima ele colocou o formulário, está escrito com erro de caractere, eu vou consertar mais tarde. E se a gente for olhar o código-fonte agora, exibir o código-fonte, a gente vai ver que ele fez o código, completou o código HTML da página com o que tinha lá no arquivo main. Tá? Então é isso que ele faz. Ele pega esse trechinho de código aqui e coloca aqui no meio. Tá? E envia todo ele para o usuário. Então, aí, dessa forma funciona o nosso template de views no Play. Né? Eu tenho um desses vídeos que explica melhor essa questão dos templates. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Para parar o Play, digamos que eu precise parar ele por algum motivo. Basta você vir na sua janelinha do console e apertar nesse quadrado, que ele termina, ele para o processo. Tá? Então, se vocês tentarem executar, não vai conseguir. Nenhuma dessas 2 páginas ele vai acessar, porque o projeto está parado. Da mesma forma, se eu quiser executar novamente, Eclipse, site aula, run. Ou eu posso vir até aqui em cima, já deve estar pronto, ó, já tem aqui em cima, site aula. A primeira vez que eu executo, eu tenho que executar
aqui embaixo. Tá? Depois ele reconhece e coloca automaticamente para executar aqui em cima. Então fica fácil. Pronto, está rodando aqui. Tá? Então eu já posso executar e ele já vai funcionar. Ó, já está aberto já. Detalhe, se eu mandar executar novamente, ele vai aparecer esse erro aqui. Tá dizendo que já está em uso. Isso significa que o Play já está rodando. Então, se aparecer esse erro, não adianta você ficar apertando, tá? Ele já está executando. É só você ir lá no navegador e executar a página que você quer, tá? Então ele já está funcionando. Ah, mas digamos que eu não coloquei para funcionar. Por exemplo, primeiro detalhe aqui, ó, eu não consigo mais parar ele. Por quê? Porque ele ficou nessa tela de erro. Eu tenho que encontrar a tela com o meu projeto rodando. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui, ó, display o console, seleciono o console e eu seleciono esse aqui, que é onde está rodando. Aí eu posso parar. Pronto. Outra forma de executar é pelo terminal aqui do CMD. Digamos que a minha IDE, eu não vou usar o Eclipse, eu vou usar uma outra, ou NetBeans, ou Visual Studio Code, eu vou usar qualquer outra. Eu posso executar por aqui também, ó. Digamos que nessa outra ideia não tem uma forma de executar com rodar ali do Eclipse. Então eu posso vir aqui, Play, Start e o nome do projeto, Site Aula. Pronto, está rodando. Tá? Ele mostra aqui o PID 3912. Ele vai pedir aqui para permitir, eu permito. E se eu for lá na página, ele está executando. Está executando. Se eu for tentar executar agora pelo Eclipse, ele não vai deixar. Ó, novamente, ele deu essa mensagem. Por quê? Porque já está rodando aqui. Então não tenho como executar mais de um projeto ao mesmo tempo. Eu vou ter que parar isso aqui, ó, para poder executar ele em outro local. Eu disse que a gente tinha que estar dentro da pasta do Play para executar os comandos. Porém, não é toda a verdade. Eu posso configurar para que eu, fora da pasta do Play, por exemplo, eu estou na pasta Downs, e aqui eu vou criar uma pasta chamada Projetos, e eu quero colocar todos os projetos do Play aqui dentro, tá? Para ter organização. Projetos. Então eu quero criar os meus projetos do Play aqui dentro. Eu vou digitar aqui Play New Site Aula 2. E ele vai dar esse erro, ó, Play não é reconhecido. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não está nas variáveis ambiente. Basta a gente colocar ele lá, configurar ele lá e vai estar tudo certo. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui na pasta do Play e eu vou copiar esse endereço aqui, ó, copiar. Uma vez que eu tenho ele copiado, eu vou abrir aqui propriedades este computador ou meu computador, propriedades, configurações avançadas, variáveis ambiente. Aqui eu procuro por path, aqui essa variável aqui embaixo, path, e eu venho em novo e adiciono aqui, ó. Pronto, adicionei esse caminho aqui. Essa tela aqui pode mudar. Do Windows 8 essa tela já é diferente, se eu não me engano. Eu estou com o Windows 10 aqui, tá? Mas basicamente nas versões anteriores é só você colocar um ponto e vírgula e adicionar esse novo caminho, tá? Você vai ver que tem vários caminhos separados por ponto e vírgula. Então é só você colocar o ponto e vírgula e adicionar esse caminho lá no final. E finalizar ele com ponto e vírgula também. Sempre separar os caminhos, cada caminho com ponto e vírgula. Dou OK aqui, OK, pode fechar tudo. Vou lá na pasta dos projetos novamente. Aqui não vai funcionar, eu vou ter que fechar essa janelinha e abrir de novo aqui dentro de projetos. Agora sim, eu posso digitar Play New Site Aula 2. E aí ele vai funcionar, ó, normalmente. Funcionou lá, Play 1.4 e na pasta que eu estou. Então eu posso ter ele organizado dessa forma. Só que não tem como a gente fazer isso nos laboratórios lá do IF. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver conta de administrador, se o notebook for seu, né, se o computador for seu.
Então lá nos laboratórios não tem como a gente fazer isso. Não temos conta de administrador. Mas também vocês viram que não é necessário, né? Vocês podem criar tudo lá mesmo. Pronto, uma outra forma de fazer isso é... Eu vou entrar aqui, digito CMD, né? Estou dentro da pasta do Play. Vou criar aqui Play, New, Site Aula 3. Tá aqui, barra. O que isso vai fazer? Ele vai criar, ó, ele criou aqui fora, ó, Site Aula 3. Porque eu digitei barra. Então, barra ele criou na pasta de fora. Se eu quisesse criar lá dentro de projetos, CMD, é só digitar o caminho completo. Play, new, barra, projetos, barra, site, aula 4. Tá? Então, barra quer dizer voltar uma pasta. Aí depois que volta uma pasta, entra na pasta projetos e cria o projeto site aula 4. Então, fez isso. Se a gente for lá, projetos, está lá, site aula 4. Qual é o lado ruim disso? Que sempre a gente vai ter que vir aqui dentro e digitar esse caminho completo, né? Play, start, Eclipsify, barra, projetos, site aula 4. Então a gente está sempre tendo que digitar o caminho completo. Então tá lá, ó. Ele até executa, mas tem que digitar o caminho completo. Então pode ser meio chato por causa disso. Para fazer isso eu prefiro deixar tudo aqui dentro mesmo. Tá? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é isso aí. Então, bons estudos.